Bom dia, irmãos, paz do Senhor, bom estar com vocês aqui. Estava comentando, eu morei aqui em 88, lembro que foi o ano que começou o festival de dança, né? Estava bem embrionário na época, assim, eu acho que foi o primeiro ano, 88, se não me falha a memória. E agora eu vinha com o Gustavo, e aí eu vi que hoje já tem um espaço só para dança, né? Naquela época, se não me falha a memória, era naquele ginásio, ali perto do Bradesco, né? Era ali, era, né? Eu lembro disso, minha memória está boa ainda, ainda. Gente, que bom, né, poder celebrar esses 14 anos de igreja e um ano, né, aqui da associação, né? E me alegra muito quando a gente encontra irmãos que já estão nesse caminho dos projetos e das obras sociais. E para mim, o sangue que nos lava e que nos remiu é o sangue de Jesus. Mas o sangue que faz a igreja do Senhor funcionar é o social. É o sangue que leva o nutriente para todos os órgãos, né? Para todos os membros, que oxigena. Então o social ele tem um mistério aí, eu sempre gosto de abordar esse tema. Então eu estou aqui com o Gustavo. Gustavo é um irmão querido, coordena hoje também a comunidade terapêutica, está lá na frente na linha de frente, né? Onde o chumbo é grosso. E o Gustavo também esteve conosco ali como acolhido, e hoje 3 anos, Gustavo, 3 anos, né? Vida restaurada, casamento restaurado. E porque assim, irmãos, a gente não sabe como Deus faz, a gente não sabe quando vai ser, a gente precisa saber, porque a maioria de nós não sabe o que eu vou falar, a gente precisa fazer. Vamos ver o apóstolo Cristiano, quanto tempo, né, que a gente não se encontra pessoalmente, e Deus é assim, né, Ele une pessoas, promove encontros, né, Cristiano? Mas olha só, eu quero contar para vocês, antes de a gente começar a ministrar aqui a palavra, contar uns causos, não é? Uns causos. Também recebo o abraço da minha esposa, pastora Ali, né? Ficou em casa hoje. Essa semana para nós é uma semana muito intensa lá, porque é a semana do Café com Pastores, e agora eu promovi ela a coordenadora da cozinha, cozinha comunitária, né? Então agora ela está lá organizando a equipe, e ela é daquela Caxias, tem que estar junto. Então ontem foi o almoço, né? Mas aí o almoço já começa na verdade na sexta-feira com o pré-preparo. E aí ontem chegou em casa, já era final da tarde, então está cansadona. Nós somos casados há 31 anos, tem mais 5 de namoro e noivado, então são 36 anos. Temos 2 filhos, o Mateus, que é o meu primogênito, e o Davi, que é o meu caçulinha, vai fazer 20 anos agora e vai casar no dia 24 de novembro. Vai fazer em dezembro e vai casar agora já o meu Chester, né? Porque quando ele nasceu, ele tinha, sabe aquele frango Chester, né? Ele era bem peitudo, né? E ele nasceu bem peitudinho assim. E agora já vai casar, olha só. Mas é assim, né? Essa é a nossa vida. E também tem um cunhado que eu criei desde os 2 aninhos para 3 anos, que ficou órfão de pai e mãe, que é o Guilherme, que hoje mora em Aracaju. Isso. Olha! E está lá. Então somos uma família de 5, né? E 2 netas. Perdi para ti, falta 8 ainda, mas tenho fé de chegar lá. Neto é filho com açúcar, né? Que a gente não curte muito os filhos, na verdade, que a gente se preocupa com outras coisas, né?
em manter, em cuidar, em criar, e aí fica doentinho e tal, aquela coisa toda, mas quando vem o neto, aí é gostoso, porque a gente só cheira. Aqui começou, né? Fez uma caquinha, tem que trocar, né? A gente só pega o bom. Toma que o filho é teu. É bem isso mesmo, mas é muito legal, né? É muito legal esse plano de Deus para nós, né? Que é muito, eu fico viajando, sabe, Cristiano, assim, como na perfeição de Deus, né? Que vai desde o nosso encontro com o nosso cônjuge lá, quando a gente é solteiro, né? Quando as coisas essenciais do relacionamento ainda não estão evidentes, né? Deus é muito sábio. Então, primeiro ele coloca aquela atração, né? Aquela coisa que o sangue ferve e a gente quer estar namorando, na verdade, né? Mas depois o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo coisas na outra pessoa que a gente, se visse lá atrás, né? Não casaria. Mas hoje eu digo para ela fica doida, porque eu comecei a azarar ela tinha 12 para 13 anos. 12 para 13 anos, mas aí ela não quis saber. Eu também era menor. Ela não quis saber. Ela disse que brincava de boneca. Assim, o que tem? Eu brinco contigo. Mas aí depois a gente começou a namorar, então aí ela aceitou com 15 anos de idade, ela tinha. A minha sogra ficou meio assim, mas permitiu, né? A gente morava perto, na mesma rua, então aí eu estava com 19 e ela estava com 15. Aí casamos, eu estava com 24 e ela estava com 20, né? E foi muito bom. Então eu digo para ela assim, olha, eu casaria contigo novamente hoje, mas com aquela menininha lá de 15 anos eu não queria casar não. Mas lógico, Deus é perfeito, né? A gente vai desabrochando juntos, né? E o amor é lindo mesmo, realmente ele desabrocha com a caminhada, né? E filhos e netos é saboroso, porque a gente vê que é mais uma parte, né, do que Deus tem para nós. Mas uma história que eu queria contar para vocês começa com o próprio Mevan, né? Porque a gente não sabe como Deus faz, né? Tem um galo empolgado aqui do lado, né? É mesmo? Esse é bom. Pastor, agradecer, né, o convite, e o senhor falou uma coisa bem interessante, né? Improváveis, né? E a gente, realmente nós somos improváveis, irmãos. Se a gente for olhar para a nossa história, para quem somos, a gente vê que realmente a gente é improvável, e é a misericórdia do Senhor que nos traz para esse lugar. E o engraçado é que a gente não consegue ver como Ele nos vê. E eu lembro que quando a gente começou essa história, na verdade, nosso primeiro ministério foi Casa de Recuperação, foi Desafio Jovem. A gente cresceu num bairro chamado Dom Bosco, lá em Itajaí, e o Dom Bosco era o final da linha. Ali era a periferia, onde o pessoal ia fazer, quem roubava ia lá para vender para quem comprava, né? Onde tinha briga, na esquina tinha um bar chamado Bar Diana, todo santo dia, quer dizer, todo, sei lá se era santo ou se era maldito dia, porque todo dia tinha tiro, tinha facada, tinha briga, tinha acidente, mas era todo dia mesmo, não estou exagerando não, né? Todo dia. A gente cresceu ali, no meio disso, era a década de 70, e de repente, eu chego em 97, eu reencontro um amigo da infância chamado Mino, o Mino, que eu não via ele desde o final da década de 70, eu saí do Fios Lima em 77, fui para o Dom Bosco em 77, e só fui encontrar o Luiz Hermínio em 97, lá na igreja. E esse bairro era um bairro, então, com muita droga, com muita violência, e um monte de amigo da gente, que cresceu junto no bairro, começou a se envolver com drogas e drogas pesadas, porque até ali o final da década de 88, eu lembro que eu morava aqui em Joinville, já namorava com a Ali, comecei a namorar com a Ali em 87, e eu vim para cá porque parte da minha família é daqui, e aqui tinha tal da Escola Técnica Tupi, não sei se existe ainda. Existe? E eu vim, meu sonho era estudar na Tupi, né? E vim, só que vim antes,
vim 6 meses antes de começar a classificação ali para estudar. Então me distanciei da turma, mas até 88 ali, no bairro era a tal da maconha que se usava. Mas no final da década de 80 chegou a maldita cocaína. E a cocaína naquela época ela não era aspirada, ela era injetada. É o que eles chamavam de picolé. E aí começava a distribuir, compartilhar agulhas. E aí então aparece uma tal de AIDS, né? E quando essa AIDS apareceu, então aí a gente viu que muita gente se contaminou. Eu lembro de uma turma que a minha época é época de turma também. Então cada turma tinha uma identidade e cada turma andava de uma forma, né? E tinha uma turma que era a turma do matador. Matador é na verdade, o apelido de um bairro que tem, onde tinha um matador de gado, sabe? Um abatedor, né? E esse pessoal usava uma calça branca e uma camisa enrolada na cintura. Eles andavam só sem camisa, camisa enrolada na cintura. Mas era assim, eram uns 40 que andavam tudo junto, né? Ia ali desde, sei lá, 13, 14 anos até 17, 18. Era uma piazada nessa faixa etária aí. Daquela turma, todos morreram por causa do HIV, todos. O último a morrer foi o Janjão. Todos morreram. Na periferia, onde a gente não tinha informação, quer dizer, o mundo não tinha informação da AIDS, né? Hoje a gente sabe que não pega no toque, na fala, né? Mas naquela época, quando isso apareceu, muitos de vocês lembram disso, né? As pessoas eram isoladas, literalmente, e nós estávamos nessa realidade também em 97. E aí o que a gente fez? Os amigos começaram a se aproximar, porque o Luiz estava ficando bem. Ele passou o ano de 96 tentando parar. Então era aquele cai, levanta, levanta, cai de usuário. Mas em 97 o negócio fluiu. Ele começou a ficar bem, então as pessoas começaram a procurar. Então nós começamos a dar o ouvido para isso. E a gente foi então ajudar outras comunidades, porque nós não tínhamos o SOS Vida Jovem ainda. Isso foi o ano de 97 inteiro, até a metade de 98. E aí então nós compramos o SOS Vida Jovem. E compramos o SOS Vida Jovem porque a gente não conseguiu servir os outros irmãos. Em que sentido? Naquela época nós servíamos 11 comunidades terapêuticas, todas elas administradas pelo segmento evangélico, todas. E qual era o nosso problema? A gente levava o jovem hoje, amanhã ele vinha embora, quando não vinha no mesmo dia. Aí ia saber por quê. Qual é o nome do irmão? Josimar. O Josimar, por exemplo, se eu fosse levar ele, primeiro tu ia te surpreender, porque no céu não existe homem de barba. E nem de cabelo comprido também. Então tu não podias entrar na comunidade terapêutica sem tirar a barba. Tu também. O vô também não ia. Porque não podia, então não podia entrar com barba. Se tivesse tatuagem, na época não era tão comum como hoje, mas já existia. Tinha que esconder a tatuagem. Se a tatuagem fosse no braço, tinha que andar de camisa comprida, como essa daqui. Dormir, algumas comunidades, tinha que dormir de calça de tergal e de camisa assim, e meia. Só não precisava dormir de sapato, mas o resto tinha que dormir fardado. Por quê? Porque se Jesus voltasse no meio da noite e você tivesse ou de cueca ou de pijama, você não iria. Então tudo isso começou a dificultar o nosso trabalho. E aí então foi só por isso que a gente comprou o SOS Vida Jovem em 98. E começamos, e lá estamos então desde 1998 até hoje, trabalhando, funcionando. Mais de 7 mil meninos, homens, né, passaram por lá. E temos funcionado. Só que foi 98, e em 98 a gente juntou, irmão, era o Luiz, eu, e nós juntamos mais 10 irmãos para ajudar a pagar a casa de recuperação. Nós compramos por $32 mil aquele espaço, e era caro.
Então a gente deu $2.000 de entrada e falamos com 10 irmãos para cada um dar $100 por mês, então dava $1.200. $1.000 era a prestação, $200, 8 homens, 30 dias. Era a despesa de 8 homens durante 30 dias na casa de recuperação. No primeiro mês, quando eu fui buscar o R$100 de cada um, foi todo mundo embora. Aí os irmãos, não, mas é que Deus mandou eu fazer ir para lá, Deus mandou ir para cá, Deus mandou ir para onde, ficou eu e o Luiz. E ali eu tive uma boa lição também do Senhor, né? Eu fui chorar, eu acho engraçado porque Deus é tremendo, né? Ele escuta a gente, né? Ele sabe tudo, mas ainda, não, tá bom, vou te escutar. Aí eu, chora que chora, mas olha, porque a gente fez tudo certinho, sabe? Na época, né, a luz que a gente tinha, a gente fez tudo certinho. A gente levou os irmãos lá, a gente levou óleo, pastor, a gente ungiu o espaço, passeamos na terra, marchamos na terra, tomamos posse. 30 dias depois, todo mundo foi embora. E aí eu reclamando para Deus, né, reclamei, aí Deus ouvindo na maior educação, né, e eu ali naquele chororô do crente, né, aí quando eu terminei de falar, o Senhor disse assim para mim, sabe aquela fala assim, que ela já entra, tu já joga tudo e não diz mais nada? Ele disse assim, pois é, eu não tenho negócio com os 10, eu chamei tu e o Luiz, mas vocês não confiaram em mim e chamaram mais 10, assim na lata, irmão, durinho, sabe, no coração assim, vocês não confiaram em mim e chamaram mais 10, agora vocês vão ver como vai ser. Foi o tempo de maior aprendizagem que eu tive. E assim, ó, e foi ali, ó, ele não deu nem para sobrar e nem para faltar. Era sempre na medida. E nós tinha que ralar, tinha que trabalhar. Pedir dinheiro para meio Itajaí. Um dava 5, um dava 10, um dava 20. E um dia, a gente comprou esse imóvel de um tio do Luiz Hermínio, chamado Oswaldo. Aí nós fomos fazer o que a gente chamava do corre do sítio. Nós íamos na casa de irmão por irmão que a gente tinha, que se comprometeram a ajudar mensalmente com alguma coisa. E no final da história, a gente ia lá, se faltava alguma coisa, metia um chequinho pré-datado, na época ainda, cheque pré-datado, hoje é só Pix. Mas a gente fez aquele corre e tal, e nós estamos saindo lá pela Reinaldo Schmidhausen, que é a primeira entrada de Itajaí ali. Naquela época, um amigo nosso tinha um negócio ali de sal, chamava-se Dipassal. Nos fundos da Dipassal existia uma série, um conjunto de 6 ou 7 casinhas de madeira que era para funcionários dali. E uma delas estava morando o pastor João, que era um amigo e pastor nosso, foi pastor nosso também. Nós estamos saindo, eu e o Luiz, aí eu assim, Luiz, vamos ali no João para arrumar, porque a gente foi botando o dinheiro tudo dentro do saco de pão. Aí estamos saindo e o Oswaldo, naquele mês, ele disse assim, ó, rapaz, é assim, ó, porque como ele era comerciante, a gente botava um chequezinho e ele dava por dias à frente para o fornecedor dele. Fazia esses malabarismos aí. Mas ele disse assim para nós, olha, é o seguinte, nesse mês eu preciso que vocês tragam para mim em dinheiro, porque eu vou pagar um negócio e tem que ser em dinheiro. Não, claro, tudo certo, tio, tudo certo. E aí a gente foi organizar esse dinheiro, era umas 10 e pouco da noite já. Encostamos na casa do João, estava o Fábio e a esposa na frente com o pastor e a pastora conversando, estavam se despedindo. E quando a gente chegou, ele disse assim, ué, o que vocês estão fazendo essa hora aqui? O Fábio, né? Aí, rapaz, nós estamos no corre do terreno. Aí ele assim, ó, também quero ajudar, hein? Assim, então tá, nós vamos ali organizar tal, e vamos ficar um tempão lá na frente. E a gente organizou tal, isso, aquilo, cédula por cédula, contamos, aí e não deu o valor. Aí o Luiz olhou para mim, e agora? Porque o tio Oswaldo era brabo. Mas Deus já sabe o que faz, né? Ele é brabo, mas ele é desse tamanho assim, ó. Pequenininho, mas brabo. Parece um siri na lata. Aí
E assim, e agora? Eu falei assim, agora o tio Oswaldo vai ter que aceitar um cheque pré-datado, fazer o quê? Não tenho, onde é que eu vou tirar? E tal. E daqui a pouco entra o Fábio e diz assim, ó, eu quero ajudar também, ó, eu vou abrir minha carteira aqui para vocês não dizerem que eu mexi. O que tiver aqui dentro é de vocês. Irmão, ele bota a mão dentro da carteira, ele é um cara muito próspero, e joga em cima da mesa. O valor eu não sei porque ele era quebrado mesmo, era quebrado para a gente entender que era Deus que estava fazendo. Porque o que a gente tinha, o que ele jogou na mesa, era o valor do terreno. Então isso a gente viu muitas vezes acontecer, né? Outras vezes, o Luiz me ligar e dizer assim, pá, tu não acredita, eu estou aqui em tal igreja, o irmão deu uma oferta para o terreno, e tal, isso, aquilo, vem aqui depois das 6, que eu trabalhava, 6 horas eu estou lá, aí o Luiz olha para mim, começa a chorar, e tremer o queixo, e dizer, tu sabes que eu sou um homem de Deus, né? Assim, sei, Luiz, o que tu fizesse? O que tu aprontasse? Assim, não, porque eu estava pregando, aí o Espírito falou que era para mim dar o dinheiro para uma mulher que ela tinha que pagar o aluguel, e que ela estava assim, meu Deus do céu. Mas assim, sabe, isso foi uma coisa, irmãos, muito, muito divino, assim, sabe, quando a gente cai na mão de Deus e Ele nos conduz e nos ensina. E em 98 isso aconteceu. No final de 2000 começa a nascer o Mevan. O primeiro templo que a gente abriu foi em Blumenau, e o segundo templo é aquele que vocês frequentam hoje, né? Ali em 2001 a gente inaugurou. Mas o que eu quero dizer com toda essa história? Irmão, a gente só queria ter uma casinha de recuperação para os amigos do bairro poder se libertar das drogas, só isso. Era isso que a gente queria. De repente, surgiu a necessidade de uma igreja para quê? Para nos ajudar a manter a comunidade terapêutica. Porque é pesado, né? Os homens comem que parece pinto de granja. A gente não tem, assim, é um poço. Então a gente precisava de recurso para isso. E a ideia só foi essa: vamos abrir uma igreja, os nossos amigos, os nossos irmãos vêm congregar com a gente, e as ofertas e os dízimos é para a gente manter a casa de recuperação. Esse foi o nosso plano, esse foi o nosso projeto. Só que não era o de Deus. Então, por exemplo, eu conheci o Cristiano por quê? Por causa do Mevan. Conheci o Kleber agora por causa do Mevan. E a gente tem que se conectar por causa do Mevan. Mas não é esse ponto de encontro, o Senhor, é do Senhor, Ele que criou isso. Nós nunca pensamos isso. E eu acho que é isso que falta na nossa prática de vida hoje. Então, assim, a gente muitas vezes não faz algo porque acha, não, vou fazer para quê? Né? Não vou fazer isso. É coisa de louco, estou ouvindo coisa. E Deus não pode fazer, porque você não dá um passo. Um dia eu recebi a ligação de um amigo meu, pastor Paulo Ricardo. Ele trabalha com peixe lá em Itajaí. Agora ele está lá para o norte, migrou para lá. Mas ele tem os negócios dele lá ainda. Ele me ligou um dia assim, Lapa, eu vou descongelar minha câmera para limpar. Eu estou com uns peixinhos aqui, tu não queres? Aí eu falei assim, Ricardo, imagina se eu quero. Aí eu falei assim, quantos quilos tu tens? Quantos quilos? Ele assim, olha, deve dar uns 500 quilos. Para mim gera muita coisa. Mas eu pensei assim, bom, eu consigo segurar uns 300 quilos nos freezers, então aí o resto eu vou dividir com a comunidade, que é uma comunidade ali em torno, né? E aí a gente resolve o problema. Mas eu só fui entender depois, irmão. Aí eu estou lá na igreja, ele chega, aí eu vou, ele está no caminhão, um sorriso atravessado, ei, vamos comigo lá descarregar? Assim, vamos. Mas ele era o administrador da empresa do pai, então ele não saía de lá, né? E o sorriso dele, de ladinho assim, eu assim, tem marvadeza aí. Mas fui. Irmão, quando chega lá que ele abre o caminhão, tinha 5 toneladas de peixe. Tinha cação do meu tamanho, sem cabeça, do meu tamanho. Eu assim, Paulo, tu tá louco? Onde é que eu vou botar isso, cara? E ele ria de mim. Se eu não sei, é teu, tem que dar um jeito.
E a gente saiu, nós tínhamos 2 carroças, enchia a carroça, uma carroça ia para um lado, outra carroça ia para o outro, e o negócio não diminuía, parecia que quanto mais peixe dava, mais peixe aparecia. Aí eu assim, meu Deus, cara, como é que vamos fazer isso? Aí saímos distribuindo por ali tudo, e foi, não sobrava. Aí eu disse assim para ele, Paulo, agora voltando para Itajaí, vamos entrar em tudo quanto é rua aí, até lá, e vamos desovar isso aí, cara. E a gente começou. Então, ali perto de nós, tem uma casa de prostituição. Aí quando nós estamos subindo o morro, ela fica bem em cima do morro, assim, né, na pista. Aí o senhor diz assim para mim, para aí. Eu falei, Paulo, para aqui na zona. Na zona? Eu assim, na zona. Para aqui na zona. E aí ele parou, aí veio uma moça na janela, né, porque fica bem na beira da pista. Aí eu falei para ela, quer peixe? Ela falou, quero. Aí, eu assim, então pega uma bacia. Enquanto ela ia pegar essa tal bacia, eu desci do caminhão, abri, peguei uma caixa de peixe e entrei na zona. Estou lá dentro, ela vem da cozinha com não é uma bacia, um tapoé, uma coisa assim, ó, pequenininha assim, ó. Só que ela estava com a blusa assim amarrada aqui, né? Com os seios assim bem apertados e com a saia bem curtinha. Quando ela vem, aí eu digo assim, paz do Senhor. Aí ela, paz. Aí eu falei, tu tens pouco café? Porque eu te pedi para trazer uma bacia, tu trouxesse isso daí? Volta e pega uma bacia maior. E ela foi buscar a bacia maior. Quando ela voltou, ela já estava com a blusa desamarrada e a saia já estava aqui abaixo do joelho já. Aí eu assim para ela assim, peixe é bom, assim, é bom, peixe é excelente, e foi Deus que pediu para mim parar aqui para te dar peixe. Aí ela assim para mim, entramos no papo da igreja, ela disse bem assim, ó, os pregadores hoje só querem saber de ar-condicionado. Ninguém vem pregar para nós. Ninguém vai pregar em casa de recuperação. Ninguém vai pregar em presídio. Só querem saber de ar-condicionado. Aí eu falei assim, olha, fiquei te devendo só uma dessas daí. E depende de ti, eu falei. Nós temos aí eu me apresentei, eu sou pastor da casa de recuperação, ali do Rio do Peixe, fica perto, né? Conhece assim? Já ouvi falar. Eu sou pastor ali. Nós temos um trabalho também no presídio. Só falta mesmo um trabalho com vocês aqui. Quando é que a gente pode vir? Aí ela assim, não, eu preciso ver. Ela me deu o telefone dela e pediu que eu ligasse tal dia. Eu liguei tal dia e ela não tinha visto nada. Aí, mas ficou, tipo assim, ficou surpresa por eu ter ligado. Aí assim, não. Aí ela me deu uma pérola, irmão. Ela disse assim, não, eu não vi ainda, mas eu vou ver. É que eu tenho que ver o dia que o meu pai não vem para cá. Ou seja, ela era filha do proprietário do estabelecimento, que tinha uma rede, tinha 2 ou 3 casas assim. E a própria filha cuidava dessa casa. E aí ela marcou o dia e a gente foi o Alexandre e a Fernanda lá. Fizeram um culto lá dentro. A partir desse culto, irmãos, as famílias daquelas moças que moravam ali começaram a chamar uma porque comprou um supermercado no Rio Grande do Sul e queria que a irmã fosse ajudar ela lá. A outra porque um familiar ficou doente, ela tinha que ir. E por fim, fechou o trem. Aí o trem fechou, passou um tempo, abriram uma mercearia. Aí eu assim, opa, coisa boa, uma mercearia. Daqui a pouco eu passo por lá, está pintado na parede. Aí eu não lembro do nome, mas estava assim, sob nova direção. Não sei o que lá, sob nova direção. Reabriram o prostíbulo. Aí eu assim, senhora, aí não dá, né? Será que eu vi coisa então? Irmão, eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu passei lá um dia, o teto desabou.
estava desabado o teto e até hoje está lá as ruínas e ninguém mais levantou nada. Quero dizer o seguinte, a gente não sabe como Deus faz, como Ele trabalha. Então a gente precisa fazer. Assim, ó, pelo nosso viés religioso, uma casa de prostituição, parar numa zona, meu Deus, imagina se passa um irmão ali, né? Ô, pastor, viu? Peguei pastor na zona, né? Mas Deus precisa fazer, e Ele pode fazer diferente, pode, mas a via de regra Ele vai usar eu e você. É nós que Ele vai usar. É por isso que nós estamos nesse tempo aqui em Joinville. Por isso que nós somos igreja nesse tempo aqui em Joinville. Porque o Senhor quer que a gente faça. Desde o princípio, Ele sempre nos chamou para ser coparticipantes com Ele. Ele chama o homem para dar nome a animal. Apóstolo Cristiano. Ele podia fazer cada animal hoje, ainda está nascendo com número de série. É ou não é? Com chip. Não é isso que agora o agronegócio faz? Já podia vir nele desde o começo. Mas o Senhor nos chama, né? Eu fico imaginando o papo dele com Adão. Né? O que Ele falou para Adão, né? Deve ter dito assim, oh, Adão, é o seguinte, rapaz, não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A expansão do universo lá não está dando certo, eu tenho que ir lá verificar, alguma coisa está errada. Eu tenho que ir lá e a minha agenda estrangulou agora, eu preciso da tua ajuda, preciso que tu faça isso aqui para mim, ó, dá nome para os animais. Eu fico imaginando uma conversa assim, né? E cada animal passa e Adão dá um nome e tal. E eu li esses tempos atrás, uma revista científica, que o animal tem um nome que tem que ter. Porque, senão, se fosse outro nome, não combinava com o animal. É assim, uau, que revelação, né? Então, o jacaré tinha que ser jacaré, não podia ser outra coisa, né? Então, desde o princípio, Deus nos chama justamente para participar com Ele. Ele não precisa da tua ajuda, da minha ajuda, mas mesmo assim Ele nos chama para fazer parte do que Ele está fazendo. Assim que é. Vamos começar. Queria citar para você um versículo, eu posso ler para você aqui. Já está bem no comecinho da Bíblia, no Êxodo, Gênesis, não Êxodo. Aqui. Uau, já? Em Gênesis 4, a gente tem ali a história de Caim e de Abel. E aí então, Caim mata Abel, né? E o Senhor faz uma pergunta para ele. No versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? E Caim responde: não sei. Por acaso sou eu responsável por meu irmão? E essa pergunta que Deus faz não é porque Ele não sabia onde estava Caim, onde estava Abel. Ele queria saber, Ele queria que Caim soubesse onde ele estava. O Senhor sabia que ele havia praticado o homicídio. Ele perguntou: onde é que está o teu irmão? Não sei. Ele sabia, não sei. Acaso sou eu responsável por ele? Em outras versões, acaso sou eu guardador do meu irmão? E a resposta para mim e para você é sim. Nós somos os guardadores dos nossos irmãos. E é por isso que o Senhor nos chama nesse tempo para ser coparticipante da obra que Ele está fazendo aqui em Joinville. Então, tudo o que acontece aqui em Joinville, sim, é responsabilidade nossa. Nós precisamos dar uma resposta para o que está acontecendo aqui. Eu falava para o Gustavo que quando eu morei aqui em 1988, eu lembro que tinha uma grande... o povo era um povo muito frio. Eu morava na Conselheiro Mafra, num apartamento ali, num prédio de apartamentos,
e eu achava o joinvilense muito frio, né? Lógico que isso é da cultura germânica. E tinha muita gente do norte do Paraná chegando aqui. Isso criou um conflito, né? Não um conflito, né, de lutas, né? Mas eu digo de culturas. Hoje já creio que não seja mais como era ali no final da década de 80. Mas são responsabilidade nossa também, esses que para cá vêm. E nós precisamos dar uma resposta para eles. Então, eu gosto de um pensamento que eu trouxe para vocês, que é do Russell Shedd, que ele diz assim, que todo cristão deve se conscientizar de que a Bíblia não nos permite acompanhar indiferentemente a miséria dos que são oprimidos por impiedosos dominadores avarentos. Todo cristão deve se conscientizar de que a Bíblia não nos permite acompanhar indiferentemente a miséria dos que são oprimidos por impiedosos dominadores avarentos. Eu gosto desse pensamento de Russell Shedd, porque muitos de nós, irmãos, não se atenta para isso, não percebe isso, e esse cuidado, né? A verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, nas suas necessidades. E a igreja, por muito tempo, ela se tornou indiferente para isso. E eu acredito que esse é o tempo que o Senhor nos desperta. Por isso que eu falei no princípio a respeito da relevância que é a obra social. Ela é excelente para quem está sendo contemplado por ela, mas para nós, o crescimento, né, é imensurável. Eu lembro que quando eu cheguei no reino em 97, e junto com nós chegou um monte de outros irmãos. Só que na época a ênfase era o altar. Então, no altar é onde as pessoas eram vistas. Logo, obra de Deus era no altar. Então todo mundo queria ser pregador da palavra, todo mundo queria ser um músico, todo mundo queria ministrar alguma coisa, todo mundo queria ser visto, mas era no altar, porque daqui para lá não existia vida. Só que se todo mundo vai para o altar, quem é que vai ficar sentado? Quem é que vai fazer outra coisa, né? E o Luiz era ruim de fala, e naquela época ele não era ruim, né? O pessoal não deixava ele pregar, eu me afinava, ele queria pregar e o pessoal não deixava ele pregar. Então, fazia de tudo, menos pregar. Aí, às vezes, ele ia arrumar a igreja para ficar, eu imagino que brincando, né? Do altar, pregava e tal, mas não tinha nada, só tinha cadeira, né? Ele trancado lá dentro, arrumando a igreja e pregava e tal, isso, aquilo. E só quem deixava ele pregar era o desafio jovem, né? Então, é onde ele ia, para o desafio jovem, nesse que a gente mantinha a aliança, né? Então, eu pensei assim, olha, esse negócio, não tem altar para todo mundo. Então eu resolvi, junto com o Luiz, a gente fazer a prática disso, né? Ir para a rua, ir para os desafios jovens, e fazer, porque se a gente não se posiciona, como é que o Senhor vai fazer? Se o Senhor diz para ti, faça isso. Não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser a coisa mais louca, irmã. Pode ser a coisa mais louca. Se você conhece a voz de Deus, faça. Esse caso dessa casa foi eu lembro de uma senhora que ela tinha um prostíbulo na frente do porto de Itajaí. E aí ela ligou, conseguiu meu telefone e ela ligou porque ela tinha um filho viciado. E aí ela convidava para ir lá para conversar com o filho dela, na zona. E ali na frente do porto, antigamente, hoje não tem mais, mas ali era dia e noite, tinha movimento ali dia e noite. E eu ficava pensando assim, poxa, eu vou lá, isso não vai dar bom, né? E aí, quando eu pensava, eu podia ir, o Luiz não podia. Quando o Luiz podia, eu não ia, não dava. E foi até um dia que deu certo de eu e o Luiz ir. Se Luiz, vamos lá, vamos lá.
Chegamos lá, tinha movimento no bar, é um bar, tinha umas moças assim com pouca cobertura, e eu fui até o balcão, aí veio uma moça me atender, aí eu assim, a dona Marisa está aí? Aí ela falou, não, a dona Marisa não está, assim, quem é o responsável hoje aqui? É a irmã dela. Posso falar com ela? Aí, pode. Daqui a pouco vem a mulher, de coquinho na cabeça. Quando eu olhei ela, que ela chegou perto de mim, assim, Pai do Senhor, irmã. Ela ficou meio que sem jeito, paz, desviada, irmão. Cuidando dali, porque a irmã, tal, isso, aquilo. Aí o Luiz entrou já com a palavra e tal, e coisa, a mulher numa choradeira. No fim não estava nem a dona do negócio, nem o filho da dona do negócio, estava ela. A pessoa que precisava, nós fomos ali somente para falar com ela. E ela foi embora dali. Mas é loucura. Mas é o que o Senhor espera, Ele quer fazer. Mas para fazer, a gente tem que fazer. Então, como eu falava para vocês no princípio, a gente nunca planejou nada, nunca planejou essas coisas. Mas, você pisa, o Jordão abre, não é isso? É assim que é. E o Rousseau-Shedd, ele nos adverte a isso, né? Que a gente precisa se conscientizar que nós somos coparticipantes desde já. Então, tudo que importa a Deus, tudo que interessa a Deus, tem que nos interessar. O Senhor quer que a gente faça parte do que Ele está construindo aqui em Joinville, em Itajaí, em todos os lugares. Então, a gente precisa chegar hoje à consciência de: não quer fazer, irmão? Não faça. Não se preocupe, outro fará. Mas você não vai participar. Depois não pode reclamar, né? Ou o Senhor não me usa, o Senhor te chama, faça isso, você não faz, vai lá, tu não vai, né? Ou, irmão, que seja, traga, vem servir aqui, nós temos o restaurante comunitário lá, para depressão, projeto social. Quer ser da depressão? Vai para o projeto social. Eu passei por isso e já vi muita gente passar por isso. Agora há pouco tinha uma senhora que era do espiritismo, tentou suicídio, depressiva, levamos para lá. A mulher ressuscitou. É outra pessoa já. Voltou às atividades, voltou no relacionamento com a filha. Porque Satanás, o negócio dele é nos isolar. Sempre. É isolando. Vai te deixando, não, hoje não. Hoje está chovendo. Hoje eu não estou legal. Hoje não preciso. Eu vou amanhã, eu vou depois. E você vai ficando para trás, irmãos. E aí o amalequita vem e te traça. Eu queria ler com vocês aqui Tiago 2. A gente não pode ter medo, sabe, irmão? Quando eu vim para o reino, eu estava saindo de uma crise de estresse, que eu não sabia que existia isso, excesso de trabalho, viciado em trabalho, não fazia nada a não ser trabalhar. E isso me levou para uma crise de estresse, em 86, 96, aí logo, isso era setembro, outubro de 96, logo na virada do ano,
Meu pai morre e eu começo a flertar com depressão, sabe? Começo a ficar ruim. Já no final de 96 já. Desde que eu fui parar no hospital, apesar de nascer numa família de católicos, né? Fui coroinha, fiz tudo dentro da igreja católica, mas eu não tinha Jesus. E quando isso me deu, achei que ia morrer, sabia? E aí eu fiquei pensando, e agora o que vai ser, né? Apesar de ler, né, Espiritismo, como a maioria dos bons católicos fazem, eu não tinha segurança, sabe? E achava que ia morrer mesmo, e se eu morresse, para onde é que eu ia? Né? E aí com a morte do pai, então, aí comecei a ficar deprimido e um medo, um pavor, irmãos. Ouvia vozes, e na minha época ainda não podia tomar remédio, tinha que orar, porque se não orasse, porque se tomasse remédio é porque não tinha fé. E aí a própria igreja, né, sufocando os irmãos, aí não podia tomar remédio, porque se tomasse remédio não tinha fé. E aí se tomava remédio e não curava, é porque aí mesmo estava virado num bicho da cola fina, porque aí nem com remédio, é tanto pecado que nem remédio adianta. E isso me deu um pavor, um medo tão grande. Então, o nosso problema é crer que a gente tem, né, vida eterna, crer que o que a gente faz hoje é de verdade, ninguém está brincando de igrejinha. Existe um poder soberano que nos coordena, que nos conduz, querendo ou não, né? Há quem creia, há quem não creia, mas a gente já viu tanta coisa, né, irmão, acontecer, tanto milagre já acontecer, né? Então é impossível a gente não crer nisso. Mas o medo, ele não pode nos parar. O medo, ele tem que nos impulsionar. Tem que pisar em cima do medo para, sabe, tipo trampolim, pum, para ir mais alto. O medo é bom, mas ele não pode nos dominar, não. Eu gosto desse texto que fala sobre a fé sem obras, ela é morta. Ela diz assim, 2 a partir do 14, né? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode dizer, alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obra é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente.
Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Que texto profundo, irmão. Ele faz a gente sair da teoria para a prática. Então, a gente dizer que tem fé, mas não fazer nada, a gente não crê então no que a gente está recebendo. Porque, como disse o pastor, um improvável que foi alcançado pelo Evangelho, que transformou a vida dele. E hoje o que ele faz? Ele está aqui à frente há 14 anos. Porque isso que alcançou ele, transformou a vida dele, transformou a vida de muitos de vocês que estão aqui e transformará a vida de muitos que ainda virão para cá. Então ele continua acreditando. Irmãos, nós estamos desde janeiro de 1997 trabalhando com dependente químico. Vai fazer 26 anos agora, no final desse ano, né? E eu continuo com o mesmo desejo de 1997, porque eu continuo acreditando que Deus pode fazer e que Deus faz. E o Gustavo é um. Hoje a nossa equipe lá, né, Gustavo? Todos eles são X-Men, todos X-Men, né? O Gustavo, o Everton, o Caio, o Josmar, o Geno, o Michael agora, tudo X-Men. Por quê? Porque eu continuo acreditando. Irmão, dependência química é um poço sem fundo. Há quem diga que se lucra com dependência química. Estou há 27 anos nessa. Não tirei nunca um centavo da casa de recuperação. Pelo contrário, sempre coloquei. Coloquei meu patrimônio pessoal, casa, carro, o que eu tinha, para essas pessoas serem alcançadas. E continuo acreditando nisso e continuo investindo. E vou continuar, até Jesus voltar. Por quê? Porque eu tenho fé nisso. E porque eu tenho fé, então eu faço. E se eu faço, o Senhor faz. O Gu, eu tenho liberdade para falar isso porque é público, né? O Gu veio de Foz do Iguaçu. Filho de empresário, segmento tranquilo. Pezinho de seda, filhinho de papai. Que teve, né? Que teve um encontro com droga. Como todos nós, eu não sei, né? Eu acredito que todos aqui tiveram encontro com droga. Ou lícita ou ilícita. Ou todo mundo bebeu, fumou um cigarrinho, outros fumaram baseado, né? Eu fumei baseado. E a minha droga era álcool. Mas a minha mulher já tinha problema de alcoolismo na família, então me segurou. Senão teria sido, porque aí eu acho que eu já teria morrido também. Então todos nós temos esses encontros desagradáveis na nossa existência, na nossa vida. Mas a gente precisa expressar a fé que nós temos. E ela não pode ser só de boca, meu irmão. Não adianta bater nas costas e dizer, olha, Deus te abençoe, né? Passe bem, ó, não esquece, está frio, hein? Ó, deu aí na televisão que vai vir uma frente fria aí, te agasalha, porque está frio. Deus nos chamou nesse tempo para cooperar com Ele. Ah, mas eu tenho... eu vim para Jesus ontem. Irmão, eu aceitei Jesus na igreja. Eu já era diácono quando eu aceitei Jesus na igreja. Eu falei nunca sobre isso, não. Eu e Luiz Hermínio fomos ungidos diácono. Só que eu tinha aceitado Jesus na rua. O Senhor tinha falado comigo nesse tempo de doença, do estresse, né? Eu precisava caminhar e foi numa caminhada dessa que o Senhor me alcançou. Mas aí eu vi que na igreja as pessoas levantavam a mão e aí a igreja orava, né? Então assim, ó, eu quero fazer tudo certo, né? Então eu vou. Aí o pastor, geralmente era o pastor João, tá, quem quer aceitar Jesus?
Aí eu levantava a mão, lá atrás, porque eu ficava cuidando da porta, eu levantava a mão para o pastor João. Aí o pastor João não chamava ninguém para frente. Aí o dia que eu não levantava a mão, ele chamava todo mundo para frente. Aí no outro dia eu levantava a mão, ele não chamava ninguém. Aí eu fui nele, assim, o pastor João, o pastor tem alguma coisa contra mim, porque eu levanto a mão, o pastor não chama ninguém, aí eu não levanto a mão, o senhor chama todo mundo, o que foi? Assim, como é que eu vou te chamar para frente? Tu já é diácono da igreja e tu não aceitou Jesus ainda? Não, senhor, eu aceitei Jesus porque eu não sabia, eu sabia aqui dentro. E aí foi mas assim, né, o desejo a gente querer fazer a coisa certa. Então, irmãos, mas ali, quando eu cheguei na igreja, eu já fui para as frentes sociais. E sem conhecimento mesmo, sem nada. Por quê? Porque eu encontrei vida nisso. Eu trabalhava numa transportadora, eu trabalhava com recursos humanos, eu trabalhava até sábado ao meio-dia. Sábado à tarde, o programa era Casa de Recuperação. Podia andar de chinelo e de bermuda. Mas os irmãos achavam que eu não era convertido, porque eu usava chinelo e bermuda. Então não é o tempo, nem o tempo de fé que você começou, né, ou seu tempo de vida, não existe. Quando você não servir mais para essa geração, o Senhor vai te recolher. Até lá, a gente tem que trabalhar, porque o nosso Pai trabalha, até agora. E nós precisamos trabalhar também. Então Deus não nos chamou para ser um crente de banco, porque não existe crente de banco. Existe uma igreja viva, orgânica, que continua se desenvolvendo, da qual eu e você fazemos parte. Eu não sei na parte do corpo, onde é que você está. Eu não sei se você é coração, eu não sei se você é pulmão, se você é rim, se é fígado, se é intestino. Eu e Gustavo somos intestino, né, Gustavo? Eu e Gustavo somos intestino, né? Então a gente está processando ali, né, está catando as vitaminas, as proteínas, né? E infelizmente tem uns que não vão. Aí esse espaço, né, sai lá, mas a gente está nessa daí. Nós somos meio intestino aí, Gustavo. E glória a Deus, irmão, não é para nós nenhum demérito não, né? A gente ama o que faz e vamos continuar fazendo. E nessa manhã eu queria que você saísse aqui com essa consciência de que quem faz é Deus. A obra não é nossa, a obra não é do pastor, né? E até oro para o dia que ele pensar que a obra for dele, o Senhor tira ele daqui, né? A obra é do Senhor. Nós somos participantes e cooperadores somente. Se a gente cooperar e participar, a gente vai ser abençoado. Eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos, o Mateus e o Davi. O Mateus, ele sempre foi muito na dele, assim, seletivo, né? O Mateus, tipo assim, lá em casa, os amigos dele que iam lá eram 2 ou 3. O Davi, tem dia que chega lá, tinha 8, 10, dormindo na sala. Muvuqueiro, sempre gosta de estar no meio de um monte de gente e tal. E muito parceiro. Então, onde eu ia, o Davi sempre ia junto. Ia junto. Aí um dia a gente saiu e passou numa padaria, e aí ele assim, pai, compra um sorvete para mim? Aí eu comprei um sorvete para ele. E ele começou a chupar o sorvete e tal, chegou em casa já com o sorvete quase derretido, sabe, com a boca toda suja e tal, ele era molequinho ainda. E aí o Mateus reclamou por que a gente não trouxe sorvete para ele. E eu falei, não dá para trazer, porque é derreter, né? E por que tu não fosse junto com a gente? Então não ganhou sorvete, né? Então eu pauto mais ou menos isso, né? Então assim, se a gente anda com o Pai, a gente se beneficia, né? A gente chupa sorvete, né? Então, mas assim, ó, eu amo os 2 e tem sorvete para os 2. Só que só um quer andar comigo. Então, o que quer andar comigo é mais beneficiado. Eu penso que na nossa caminhada de fé é assim também. Se a gente mais anda com o Senhor, a gente mais é beneficiado por Ele, né? A gente consegue ver milagres que quem não anda não vê. A gente consegue sentir coisas que quem não anda não vê, não sente, né?
e a gente consegue ver também o que o Senhor faz através de nós. Não é nós que fazemos através de Deus. Ele faz através de nós. Então hoje eu me alegro em ver o Gustavo junto, porque eu vi como o Gustavo chegou. E eu estou vendo o que Deus está fazendo agora, já através da vida dele. O que ele tem sido para a comunidade hoje. Nós já estamos há 3 anos juntos. E ele está sendo um balizador para muitos meninos. Ele passou por esse lugar e Deus está usando ele. E Deus vai usar ele mais ainda. E também não sei por quanto tempo mais, né, Gu? Ali. Porque nós temos que ter essa consciência também, irmãos. Né? Isso aqui não é nosso. Isso não é nosso. Isso é do Senhor. Administramos por enquanto. E daqui a pouco, qual é a palavra mesmo, pastor Cristiano? Qual é que é? Do administrador? Palavra grega. Se não sabe no grego, pode ser no aramaico. Tecnites. Ele é o tecnites. E o executor, que é o... Ele é o arquiteto e o executor. E tu falou que nós somos só o administrador, né? Nós não desenhamos nada, nós não projetamos nada, nós não executamos nada, a gente só cuida. Esse é o nosso chamado, amém? Então que a gente saia desses 14 anos agora, né? Esse novo ciclo que se inicia a partir de agora, nessa casa, que seja um ciclo onde todos possam se dar a isso, né? A ser ferramentas nesse tempo, a botar a fé que você crê em ação, a fazer, irmãos, cada um fazendo um pouco, não precisa fazer tudo. Quem quer fazer tudo não chega no final, cada um faz um pouco. Por isso eu gosto dessa analogia de Paulo sobre o corpo, né? Quem bombeia o sangue para todo o corpo é o coração. Também é panturrilha, né? Mas vamos usar só o coração. Para todos os lugares, desde o cérebro até o dedinho. É ele que manda. Mas quem leva oxigênio, proteína, vitamina e etc., é o sangue. Sem o coração nada funciona, sem o sangue nada funciona. Sem o rim para filtrar, nada vai funcionar. Vai funcionar um pouquinho só, depois vai entrar em colapso. Então, todos nós somos relevantes para o corpo, para o reino. E o Senhor nos chama nesse tempo, aqui em Joinville, para ser uma extensão dele. Amém? Então, isso é que eu queria colocar para vocês nessa manhã e desafiar vocês, então, nesse novo ciclo, se doar mais ainda, se empenhar mais ainda e fazer mais ainda. Porque a partir do posicionamento de vocês, o Senhor pode fazer. Amém? Pastor? Passei 6 minutos. 6 é número de homem mesmo, né? Então, está tudo certo.